Essa é a minha redação do Enem de 2017. Eu tirei 940 pontos e eu vou fazer a correção de forma detalhada dessa redação, assim como eu fiz 2018, assim como eu fiz 2019, eu vou fazer também 2016, 2015. Aqui está o espelho, está o scanner, né? É a folha que o corretor tem acesso. Eu produzi, no caso, no dia, né, nesse ano, na folha oficial de transcrição da redação do Enem, essa folha, e o corretor recebe em casa um malote diário, e uma das correções que esse corretor que me deu a nota, os dois corretores que me deram a nota, receberam o meu texto em casa, né? É sempre importante ter uma noção geral desse scanner, desse espelho, dessa vista pedagógica, assim que o Enem chama vista pedagógica da redação. Algumas questões, por exemplo, a legibilidade da letra, se a letra é legível ou não. Segundo, se há uma estrutura geral, tanto para a introdução, quanto para desenvolvimento 1, quanto para desenvolvimento 2, quanto para a conclusão. Né? Como assim estrutura geral? Quantidade de períodos, a quantidade de linhas, se há uma certa... um esqueleto, digamos assim, que numa primeira olhada o corretor pode ter. Segundo, a questão das margens, né? Tanto à esquerda quanto à direita. À direita, no caso, as transcrições, né? As separações silábicas das palavras, se elas são feitas de forma correta. Então, são algumas coisas que a gente, numa primeira olhada, percebe que esse é um texto que não vai tirar 500 pontos, não vai tirar 600 pontos. Ele é um texto que, né, encaminha por uma nota um pouco maior, por uma primeira visão de um corretor, né, que é a primeira visão que ele tem no dia de correção. Né. 940 pontos foi a nota, então, neste Enem. Tá? 1% ali acima de 900. A gente tinha visto, né, que no ano ali de 2019 a gente tinha 3,2%, no ano de 2018, 2%, e aqui 1%. Então, eventualmente essas porcentagens acima de 900 elas variam, mas novamente, percebam, 501 a 600, né, a nota é intermediária, ela acaba ficando ali com 33,5%, certo? Vamos à correção detalhada para a introdução inicialmente. Aqui eu coloquei título, é algo que eu não costumo colocar o título, né? Os 5 sentidos. Léo, por que os 5 sentidos? Bom, a gente vai discutir ao longo da redação os motivos, né, desse título. Léo, título é obrigatório? Não, o título não é obrigatório. O título é opcional na redação do Enem. Vamos lá. Começando na linha 2, né, uma vez que a linha 1 ficou para o título, sempre que você quiser botar título, bota na linha 1, não pula linha, jamais pule linha na redação do Enem. A surdez é definida como? Então aqui eu já estou iniciando a minha estratégia introdutiva baseada em, em definição. Uma das formas de iniciar o texto, se você não souber nada sobre o texto, digamos assim, sobre o tema, se você não souber nada, você pode iniciar o texto definindo algo. Aqui eu defini o que é surdez. A surdez é definida como a incapacidade de uma pessoa perceber o som por conta de uma deficiência auditiva. Eu iniciei o texto com as minhas palavras. Tá? Com isso, então, conectivo, muitos são os desafios enfrentados diariamente pela população surda no Brasil, vírgula, com destaque para a realidade educacional. Aqui eu menciono então a população surda no Brasil, que é a população foco desse tema, né, de 2017, a realidade educacional, né, então, a população surda no Brasil em relação à realidade educacional. Aqui eu faço a estratégia de 3 vírgulas na sequência aqui, na linha 4. Desrespeitos aos surdos, vírgula, conteúdos inacessíveis e a deficitária inserção da língua brasileira de sinais entre parênteses, libras, no cotidiano demonstram a dificuldade do país de encarar essa questão. Qual questão? A população surda no Brasil em relação à realidade educacional. Tá? Estratégia de 3 vírgulas, novamente, é um tipo de estratégia que você pode utilizar quando você não conhece o tema ou quando conhece também é uma possibilidade. Então, olha só, eu fiz, na verdade, digamos, 2 estratégias introdutivas. Fiz a estratégia introdutiva na linha 2, definindo o conceito. Eu faço uma expansão trazendo a população que está em debate e a realidade educacional que está em debate. Depois, eu faço uma estratégia de 3 vírgulas, falando um pouco mais a respeito do comando de redação, a respeito do tema, a respeito do assunto, a respeito do eixo temático. E aqui, vou fazer o fechamento da linha 6, com a apresentação da tese,
com os argumentos em paralelo. Quer ver? Nesse contexto conectivo, então, presente novamente, a formação educacional de surdos, que é o tema específico da redação do Enem, é o comando específico da redação do Enem. Eu sempre falo para vocês, vocês precisam colocar isso na introdução, isso no desenvolvimento e isso na conclusão. Não necessariamente o mesmo tema, o mesmo comando, mas buscar aquelas palavras mágicas, né? Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, 6 itens. A formação educacional de surdos deve ser analisada. Eu adoro usar o deve para apresentar a tese de forma clara, é isso que eu utilizo. Aqui o verbo, botei analisar, né? Analisada. Incentivada e melhorada. Então, olha só, eu coloquei aqui, na verdade, não só uma palavra, que é o que eu geralmente boto, né? Deve ser analisada, deve ser incentivada, deve ser melhorada. Eu coloquei as 3. Os argumentos em paralelo, seja, olha só o conectivo novamente, seja, ora, quer, né? São as conjunções alternativas. Seja pela garantia jurídica, argumento 1, seja pela mudança de uma mentalidade social existente no país. Novamente, eu reforço no país aqui, fechando a minha introdução, que o problema é nacional, coloco o argumento 2 ali, mentalidade social. Portanto, os meus 2 tópicos frasais já são mencionados na introdução. Tópico frasal 1, garantia jurídica. Tópico frasal 2, mentalidade social. Léo, está muito direto esse final de introdução. Mas esse é o objetivo da introdução, é apresentar o tema de uma forma mais ampla, né, sem detalhar tanto, que esse é o papel do desenvolvimento, e eu vou detalhar os argumentos no desenvolvimento, né? Então, vou pegar minha caneta vermelha, assim como eu fiz nas outras correções, para a gente dividir de forma rápida aqui essa introdução, os conceitos-chave, né? Primeiro, eu tenho uma estratégia introdutiva aqui baseada em definição. Depois eu faço uma expansão da estratégia introdutiva, trazendo para o Brasil, trazendo para o tema específico, né? Aqui Brasil, população surda e a realidade educacional. Depois, eu faço uma segunda estratégia introdutiva, que em geral eu não faço, mas aqui era no ano de 2017, estratégia introdutiva 2, em que eu menciono a estratégia introdutiva de 3 vírgulas. Depois, aí eu vou para a tese clara, que está aqui com argumentos em paralelo, argumento 1 e argumento 2, reforçando novamente o país. Então, aqui está a introdução. Vamos para o desenvolvimento 1. Como eu já tinha mencionado ali no início, no scanner inicial, no espelho, na vista pedagógica, a introdução, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. O desenvolvimento 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Há uma certa estrutura em relação à quantidade de linhas por período. É um problema a introdução ser muito maior que o desenvolvimento? Olha, a introdução ser muito maior que o desenvolvimento menciona uma coisa. Menciona que tu mais abordou o tema de forma inicial, tu mais apresentou o tema do que desenvolveu. Numa redação que é dissertativa argumentativa, né, isso tende a diminuir a tua capacidade argumentativa. Né? Tu tá mais falando na introdução do que desenvolvendo o teu argumento. O cerne, o eixo principal da redação do Enem é o desenvolvimento. Vamos ao tópico frasal na linha 8. É inegável que, lembram lá dos tipos, né, de tópico frasal? Declaração, definição e divisão, seja como causa, seja como consequência, seja como confronto argumentativo, seja como um campo de discussão. Aqui eu inicio o tópico frasal baseado numa declaração, é inegável que, e eu já modalizo, já faço uma modalização discursiva, como a gente viu também na outra aula, o que é a modalização, o que são os modalizadores, o que é a modalização discursiva. É colocar, então, a opinião do autor, né, a atitude no enunciado, sem falar eu. A questão condicional esteja entre as causas desse processo. Então, aqui no tópico frasal eu já deixo bem claro que eu vou mencionar a questão condicional, reforçando lá o meu argumento 1 no fim da introdução, que eu tinha colocado garantia jurídica, aqui na linha 7, eu menciono na linha 8 questão condicional. Eu retomo o argumento ali com uma palavra diferente. E causas desse processo, do processo que eu já estou discutindo, eu vou basear o desenvolvimento em causa. É um dos 4 Cs. O artigo 5º, que é um artigo bastante geral, bastante utilizado por alunos, né, da Constituição Federal de 1988, tem como princípio fundamental a igualdade de direitos entre os membros da população. Ponto. No entanto, novamente, né, como a gente viu em diversas introduções, em outra aula,
no entanto, ele quebra, ele faz uma contraposição de uma afirmativa, muito aqui útil para uma questão constitucional, que muitas vezes está na prática, mas não é feita, que está na teoria, mas não é feita na prática. No entanto, essa garantia do Estado democrático de direito, Estado em letra maiúscula, óbvio, não está presente em sua totalidade. Aqui é algo que eu geralmente falo para vocês, né? Cuidar as generalizações, cuidar, né? Quando você amplia totalmente o argumento, aqui eu menciono que não está presente em sua totalidade. Eu não posso dizer que o artigo 5º ele não está presente. Ele está presente, mas não em sua totalidade, né? Há algumas garantias que não estão sendo cumpridas, não estão sendo feitas, não estão sendo executadas, correto? A desigualdade da inserção de surdos no sistema educacional, novamente, o que aqui é o tema, né? Trago o tema novamente para discussão. Revela isso, vírgula, de fato, vírgula, olha só, modelização aqui presente, comprovação de algo, no dia a dia. Então, estratégia argumentativa baseado em exemplo, baseado em fato comprovável, baseado em verdade indubitável. Léo, não sei nada sobre o tema. Ou você pode dizer o que você está vendo sobre o tema, né? Segundo Montesquieu, bom, aqui eu vou para uma outra estratégia argumentativa que é baseada em citação de obra ao autor. Aqui eu menciono a obra O Espírito das Leis, entre aspas, né? Faz-se necessário. Olha só, o verbo ser flexionado, faz-se, né? Partícula C, na verdade, né? A partícula C deslocada. Não só a existência das leis, mas a aplicação delas, né? Não basta a existência das leis, mais a aplicação delas. Essa é uma frase que na época eu acabei utilizando em alguns treinos e eu mencionava para os alunos nas aulas, né? Que seria uma opção de estratégia eu acabei utilizando, tá? Assim, vírgula, embora se tenha avançado no amparo legal ao surdo nos últimos anos, aqui eu, ainda que eu tenha feito causa, a base desse desenvolvimento, aqui eu confronto argumentativo, avanços e retrocessos, melhorias e manutenções, né? Ganhos e distorções. É preciso que as garantias jurídicas sejam exercidas pelo Estado, em letra maiúscula, assim como essa população lute pelos direitos conquistados anteriormente. Que essa população lute pelos direitos conquistados anteriormente, como dizia a Magna Carta, a Constituição Federal de 88. Vamos à análise rápida, aqui análise bem sucinta com a caneta vermelha, dos períodos básicos desse desenvolvimento. É inegável que a Constituição Constitucional esteja entre as causas desse processo. Tópico frasal 1, baseado em causa. Estratégia argumentativa 1, o artigo 5º da Constituição Federal de 88. Expansão da estratégia argumentativa 1. A expansão, no entanto, né, não está presente em sua totalidade. Aqui eu faço uma segunda estratégia argumentativa, eu poderia dizer, que é um fato comprovável, eu coloco de fato no dia a dia, né, menciono um exemplo. Coloco uma terceira estratégia argumentativa, com uma citação de obra autor, Montesquieu. Né. Depois eu faço um fechamento aqui de parágrafo, baseado em um fechamento mais conclusivo, eu diria, né? Uma vez que eu digo que a população lute pelos direitos conquistados na Magna Carta. Em geral, o que eu recomendo para vocês fazerem no desenvolvimento? Tópico frasal, estratégia argumentativa, expansão da estratégia. O que eu fiz de diferente aqui? Depois da expansão da estratégia, eu ainda coloquei 2 estratégias argumentativas a mais. Léo, é possível colocar mais de uma estratégia no desenvolvimento? Sim, conforme a gente está vendo aqui, é possível. Só tomem um cuidado para que não fique um excesso de dissertação com pouca argumentação, como a gente já falou também na aula de modalizadores. Tá? Então, sempre quando for inserir alguma informação, como eu mencionei aqui nas estratégias 2 e 3, vocês têm que trazer essa discussão sempre com modelização, né? Por exemplo, eu coloco aqui um de fato, que já é uma modelização, a própria questão da desigualdade de inserção, né? Eu já deixo uma posição clara com isso. Depois, na estratégia 3, né? Eu não faço tanto modelização na estratégia 3, né? Entre as linhas 11 e 12, mas no fechamento crítico ali eu faço essa intersecção com conectivo assim, né? Vamos para o desenvolvimento 2, entre as linhas 15 e 22. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, mantendo mais ou menos uma progressão aí. Marca texto amarelo, tópico frasal 2. Além disso, importante, o conectivo interparágrafos. A gente precisa ter encadeamento das ideias dentro dos períodos, então intraparágrafos, perdão, dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, interparágrafos e intraparágrafos.
Além disso, conectivo de somatório, vou somar um segundo tópico causal, um segundo argumento, uma segunda ideia. Cada ideia tem que estar num desenvolvimento. A manutenção de um pensamento pouco inclusivo, retomando aqui o meu argumento 2. Qual era o meu argumento 2, lá no fim da introdução? A mentalidade social. Vamos ver se eu retomo isso no tópico frasal 2. A manutenção de um pensamento, mentalidade social, correto? Pouco inclusivo, corrobora, ou seja, faz com que aconteça a persistência da inserção de surdos na formação educacional. Retomo novamente o tema, o comando de redação novamente está explícito aqui. Ainda que seja de vital importância, vírgula, então eu faço uma concessão, ainda que, embora seja de vital importância, essa dificuldade, qual dificuldade? É notória, né? A dificuldade que eu mencionei no tópico frasal. Visto que, olha só a modelização, os conectivos, a importância, né? De não só apresentar a ideia, mas explicar com suas palavras, sem falar eu. Uma parcela da sociedade, novamente aqui, quando eu falo de não fazer uma generalização, mas né, uma parcela, uma parte, não é o todo, né? A gente não pode generalizar os argumentos da sociedade brasileira, a gente não pode generalizar em geral, tá? Em geral. É claro que tem ideias que a gente pode generalizar, mas muito cuidado quando a gente generaliza o argumento na redação do Enem. Todo mundo. Será que de fato é todo mundo? Todos pensam. Será que de fato todos pensam isso? Né? Nós, mas quando tu coloca nós, tu está inserindo o outro, e o outro faz parte desse nós, de fato, com o teu argumento. Então é esse cuidado que eu menciono. Da sociedade brasileira parece não se preocupar com Libras. Por que eu não falo sobre a língua brasileira de sinais aqui? Porque lá na introdução, se vocês lembrarem, entre parênteses aqui, ó, coloquei língua brasileira de sinais, e aí quando eu faço a retomada, não preciso falar por extenso, basta colocar a sigla. Desse modo, vírgula, olha, conectivo, caso a própria população não entenda a necessidade de valorizar os surdos, de disseminar essa linguagem e de debater tal questão, indiretamente eu estou fazendo 3 vírgulas, né? Valorizar os surdos, disseminar essa linguagem e de debater tal questão, vírgula, infelizmente, olha só a modelização apresentando-se aqui novamente. Infelizmente, os casos de desrespeito frente aos surdos se manterão. Aqui eu faço uma pequena inversão, né? Eu posso dizer, eu coloquei Aristóteles, que é uma estratégia argumentativa, depois do tópico frasal, obviamente, mas depois de uma expansão com 2 períodos que eu coloquei mais a minha ideia. Quando eu falo para vocês que por muitos anos aqui, quando eu fiz as redações, eu preferia colocar mais estratégias baseadas em citação de obra autor, né? Não é necessário somente isso, né? Uma vez que em 2 períodos aqui eu coloquei de fato mais a minha ideia, né? Para Aristóteles, a conduta de ações equilibradas, né, aqui eu estou falando do conceito de equilíbrio para Aristóteles, permite ao indivíduo atingir bons resultados. Aqui é o conceito de eudaimonia e virtude, né, de Aristóteles. Realmente, vírgula, olha só o conectivo, né, de confirmação, realmente, de fato, a inclusão de surdos dentro do sistema educacional será assegurada se cada pessoa passar a se preocupar com o tema, com o equilíbrio de ações dos diferentes membros da sociedade em seus diferentes níveis de atuação. Aqui, novamente, eu opto por um fechamento mais conclusivo, né? Vamos fazer aqui, então, um breve resumo desse desenvolvimento 2, tá? Caneta vermelha, tópico frasal, baseado em... digamos que, novamente, aqui em causa, né? A manutenção de um pensamento pouco inclusivo é a causa, corrobora, tem como consequência a persistência do problema. Esse tópico frasal pode ser considerado causa e consequência, tá? No mesmo tópico frasal. Aqui eu faço uma primeira... Poderia considerar estratégia argumentativa baseado em exemplo, senso comum, né? Porque eu falo é notório, é visto, né? Eu faço uma primeira expansão, problematizando. É sempre importante falar do problema, do problema, do problema. Depois, estratégia argumentativa 2, tá? Estratégia argumentativa 1 aqui em cima, estratégia argumentativa 2 aqui na linha 19. Ações equilibradas permitem ao indivíduo atingir bons resultados. Realmente, eu faço novamente uma expansão aqui. Na verdade, fechamento já, né? Não nova expansão, fechamento aqui conclusivo, assim como eu fiz no desenvolvimento 1. Aqui eu faço um fechamento conclusivo, ó, que a população lute, né? Eu já estou encaminhando uma proposta que provavelmente lá na conclusão, que a gente vai ver agora, eu vou retomar isso. E aqui também fechamento conclusivo, certo? Vamos fechar então essa correção.
Linha 23, conclusão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Mais ou menos a mesma quantidade de linhas quase em todos os parágrafos, né? Não é obrigatório, mas isso mais ou menos indica que houve um pensamento prévio do texto. Diante desse cenário conectivo, para iniciar a conclusão, né, retomada de tese, retomada dos argumentos, é uma opção aí para o primeiro período da conclusão, depois do articulador longo. Diante desse cenário, vírgula, a garantia jurídica e a mudança de mentalidade social, retoma o argumento 1, retoma o argumento 2, estão conectadas aos desafios, retoma o tema para a formação educacional de estudos no país. Novamente, primeiro período da conclusão, articulador longo, diante desse cenário, há outras opções, como com tudo isso, portanto. Argumento 1 e argumento 2, assim como eu mencionei de forma direta lá no fim da introdução, né, garantia jurídica e mentalidade social, vocês podem perceber que eu copiei, né, olha aqui na linha 7, garantia jurídica aqui, tá, explícito. Mentalidade social, aqui o argumento 2 explícito na linha 7, copiei, de fato, na linha 23. Retomo o tema e vamos para a proposta de fato. Nesse sentido, conectivo novamente, cabe ao Ministério da Educação, o agente, junto das escolas públicas e privadas de ensino médio, fundamental, médio e superior, ainda o agente, o quem, a primeira das 4 perguntas básicas da conclusão, quem vai fazer o quê, como e para quê. A exigência, o apoio e a fiscalização, de forma indireta, isso aqui também é 3 vírgulas, tá? A exigência, o apoio e a fiscalização, isso é ação, tá? Para formar profissionais qualificados e valorizados na educação de estudos. O para formar é o objetivo da minha ação. Aqui a gente vai discutir por que eu tirei 140 pontos na competência 5, enquanto nas outras competências eu tirei 200 pontos. Eu tirei 940 nesse ano porque eu perdi 60 pontos somente na competência 5. Um corretor me deu 120, o outro corretor me deu 160. Léo, por que isso aconteceu? Bom, os 2 corretores analisaram a minha conclusão e mencionaram que não foi detalhado. O que não é ser uma correção detalhada, uma conclusão detalhada? Então, quem vai fazer o quê, como e para quê? Hoje a gente sabe, nos critérios atuais do Enem, que basta uma proposta de intervenção bem detalhada e relacionada à discussão, né? Relacionada à sua ideia, à sua tese, que respeite os direitos humanos, correto? Nessa primeira proposta que eu fiz mais de uma nesse ano, tá? Nessa primeira proposta, eu falei o quem? O Ministério da Educação, junto das escolas públicas e privadas de ensino fundamental médio, eu detalhei o quem ainda aqui, tá? Eu gosto de fazer ações conjuntas no quem. O que? A exigência, o apoio e a fiscalização, mas isso é... Eu coloquei essas 3 vírgulas aqui no o que, mas vocês podem perceber que isso não está detalhado. Qual exigência? Qual apoio? Qual fiscalização? Eu poderia ter escolhido só uma e ter detalhado esse o quê. O que faltou nessa conclusão 1, nessa proposta de intervenção 1? O como fazer isso. Eu não falei como fazer isso, eu só falei o para formar profissionais qualificados e valorizados na educação de estudos. Então, faltou aqui o como. Por isso que provavelmente os corretores não deram nota máxima aqui também. Ademais, vamos para a segunda proposta. Empresas privadas e meios de comunicação. Quem? Devem. Importante o verbo, né? Devem, é uma ação. Devem, podem, tem a função de, os verbos a serem utilizados. Não só divulgar mídias acessíveis. Quais mídias acessíveis? Eu poderia ter mencionado também quais mídias acessíveis. Vírgula, como também receberem surdos para trabalharem nessas organizações e ajudarem inteiramente na produção de conteúdos inclusivos. O que está faltando nessa segunda proposta aqui? Novamente, não precisava ter feito várias propostas, eu poderia ter feito só uma bem detalhada. Ou 2 bem detalhadas, porque eu fiz uma terceira aqui, ó. Soma-se a isso. Tá? Então, foi um erro que, provavelmente, se eu tivesse ajustado no dia, né? É claro, a gente evolui com o passar dos anos, né? Mas não ficou bem detalhado de fato. Essa segunda proposta tem empresas privadas e meios de comunicação. Tem o quê? O quem? Devem, vou para o quê, né? Devem não só divulgar mídias acessíveis, como também receber surdos para trabalhar nessas organizações. E ajudar internamente na produção de conteúdos inclusivos. Aqui, digamos que tem o quem, tem o que, não tem muito como e não tem o para quê. Tá? Então, e vamos para a terceira. Soma-se isso, prefeituras municipais. Quem? Junto de cooperativas e associações de bairro, certo? Podem, olha só o verbo, podem divulgar, discutir e ampliar, né, o que?
que faltou aqui? Tem o que, mas não tem o como. Novamente, não tem o como. E vai ter o para, né? No intuito de, com o objetivo de, para que, a fim de promover aquela mudança de mentalidade social que eu mencionei lá no desenvolvimento 2 dos indivíduos. Desse modo conectivo, será possível estimular uma melhor formação de estudos no Brasil. Aqui eu fiz um fechamento otimista, né? Será possível estimular. Retomando, eu gosto sempre de falar o país no final, retomar o tema no final. Né? Qual foi o problema dessa conclusão? Eu falei demais e falei de menos. Coloquei muita ideia e não aprofundei. Isso é um problema e provavelmente isso custou os 940. Caneta vermelha para a gente encerrar. Conectivo articulador longo diante desse cenário. Articulador longo. Argumento 1 e argumento 2 retomados aqui. Né? Tema retomado também no primeiro período. Atenção aos conectivos. Nesse sentido, ademais, soma-se a isso, desse modo, cabe ao Ministério da Educação quem, né? Bom, eu já detalhei aqui a correção, né? Então, tem a proposta 1 aqui, tá? Tem a proposta 2 aqui e tem a proposta 3 aqui, certo? E o fechamento, otimista. Então tá aqui a nota da redação de 2017. O número de inscrição, ó, 17, corresponde ao ano de 2017. O início do número de inscrição. Competência 1, 200 pontos, né, atingir 100% da pontuação na competência 1. 200 pontos também, 100% da competência 2. Eu não vou ler o detalhamento, porque eu já li nas outras e vocês podem também ler depois. 200 pontos também, sim, 100% na competência 3, que é o tripé do texto. Competência 4 também, 200 pontos, 100% para a competência 4. E a competência 5, 70%. Um corretor me deu 120, o outro corretor me deu 160. 120 mais 160 dá 280, que divididos por 2 é 140, a média aritmética das duas notas. Vamos ler aqui a competência 5. O participante elabora bem a proposta. A diferença ali do nível intermediário para o nível, né, maior na competência 5 é realmente o grau de detalhamento da proposta. Como eu fiz a leitura detalhada da competência 5, eu não detalhei bem a intervenção. Eu fiz 3 intervenções e não detalhei bem as 3. Eu poderia ter feito só 2 ou até 1. Certo? Essa foi a correção da redação do Enem de 2017, 940 pontos. É isso, espero que tenha ajudado essa correção de 2017.